A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, desde 2014, pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube digitando Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Lembrando a todos também sobre o bazar da Casa Espírita Maria de Nazaré, que fica na rua Diogo Álvares, 133, rua da Praça, do bairro Benfica. Temos roupas lavadas, passadas, seminovas, por um precinho irrisório. Venham para cá prestigiar o nosso bazar. Recebo carinhosamente meu querido amigo, espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Uma boa noite a você, Pedrosa, e a você, ouvinte da Clube FM. Estamos mais uma vez juntos no programa Espiritismo está no ar, para estudarmos também juntos o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Vamos ao trabalho de hoje. Que Jesus nos abençoe. Meus queridos irmãos, vamos estudar sobre tua medida. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para a Clube FM através do seu WhatsApp, 0 operadora 32 999327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 9844949, novamente 59, o e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Marcaste o homem afortunado que enrijeceu mãos e bolsos na sovinice e esposas a convicção de que todas as pessoas abastadas são modelos completos de avareza e crueldade. Considera, no entanto, os milhões de tarefeiros do serviço e da beneficência que diariamente colocam dinheiro em circulação a fim de que os homens conheçam a honra de trabalhar e a alegria de viver. Não condenes a terra pelo desequilíbrio de alguns. Medita em todos os que se encontram suando e sofrendo, lutando e amando no levantamento do futuro melhor, e reconhecerás que o divino construtor do reino de Deus no mundo está esperando também por ti. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando tua medida. Não julgueis a fim de que não sejais julgados, porque vós sereis julgados segundo houverdes julgado os outros, e se servirá para convosco da mesma medida, da qual vos servistes para com eles. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 11. Toda opinião ou juízo a ser desenvolvido no momento presente está intimamente ligado aos nossos fatos e acontecimentos antecedentes. Quase sempre todos nós estamos determinados por fatores e situações passadas que incluem nossas atitudes de defesa, nossas negações ou mesmo inúmeras distorções de certos aspectos importantes de nossa vida. Esse julgamento é complicado, né? Porque quando Jesus nos adverte para não julgar, porque da mesma maneira que nós julgarmos seremos julgados, mostra claro que normalmente aquilo que mais nos incomoda é porque ainda vive dentro de nós, né? Quando você critica determinadas atitudes das pessoas constantemente, eu não estou falando aqui de uma crítica uma vez ou outra, de comportamentos realmente estranhos, que a gente não concorda. Mas quando você tem uma certa
resistência a determinadas pessoas é porque aquilo reflete diretamente no seu íntimo. Nossas tendências ou pensamentos julgadores estão sedimentados em nossa memória profunda, são subprodutos de uma série de conhecimentos que adquirimos desde a idade infantil ou também através das vivências pregressas. Então, tanto na atual encarnação como em muitas outras, né? Censuras, observações, admoestações, superstições, preconceitos, opiniões, informações e influências do meio, ou mesmo de instituições diversas, formam em nós um tipo de reservatório moral, coleção de regras e preceitos a serem rigorosamente cumpridos, dos quais nos servirmos concluir e catalogar as atitudes como sendo boas ou más. Nossa concepção ético-moral está baseada na noção adquirida nas nossas experiências domésticas, sociais e religiosas, das quais nos servimos para emitir opiniões ou pontos de vista, a fim de que harmonizemos e resguardemos tudo aquilo em que acreditamos como sendo verdades absolutas, ou seja, como forma de defender e proteger nossos valores sagrados, que consideramos ser nossas aquisições mais fortes e poderosas, e nos servirem como uma forma de sustentação. É uma questão individual. Em razão disso, os julgamentos que fazem em relação às outras pessoas frequentemente nos informam sobre tudo aquilo que temos por dentro, como eu falei agora há pouco. Então, tudo aquilo que me incomoda no outro, porque existe ainda em mim, né? E eu preciso resolver isso. Explicando melhor a forma e o material utilizados pelos quais sentenciamos os outros, residem em nós mesmos. Melhor do que medir ou apontar comportamento de alguém, seria tomar a decisão de visualizar bem fundo nossa intimidade e nos perguntar onde está tudo isso em nós. Olha, é desagradável, né, quando você encontra aquelas pessoas que ficam falando muito mal da vida alheia. Existem inclusive famílias que são tão fofoqueiras que nem entre eles se combinam. E quando você entra em contato com qualquer membro dessa família, é um desatino, é sempre falando mal da vida dos outros. E aí eu pergunto, meu Deus, eu já tenho tantos problemas para resolver, ainda vou ter que preocupar com a vida alheia. Aí eu digo, sem medo de errar, são pessoas fúteis, né? São pessoas imorais, não aprenderam desde cedo, não tem caráter. Porque quem tem de fato não fica preso a essas coisas, né? Os indivíduos, porém, podem ser considerados, nesses casos, um excelente espelho, no qual veremos quem somos realmente e, ao mesmo tempo, teremos uma ótima oportunidade de nos transformar intimamente, pois estaremos analisando as características gerais de nossos conceitos e atitudes inadequadas. Pois é, então meditemos bastante sobre tudo isso, porque realmente é vexaminoso, é vergonhoso as pessoas só ficar falando o tempo inteiro da vida alheia, né? Essas pessoas não têm credibilidade nenhuma. Quando você fala, fulano de tal comentou como se esquece. Quando não enxergamos em nós mesmos os nossos comportamentos frente aos outros, não são totalmente livres, para que possamos fazer escolhas ou emitir opiniões. Estamos amarrados às formas de avaliação estruturadas dos mecanismos de defesa, processos mentais inconscientes que possibilitam ao indivíduo manter sua integridade psicológica através de uma forma de auto-engano. Certas pessoas simplesmente, por não conseguirem conviver com a verdade, tentam sufocar ou enclausurar seus sentimentos e emoções, disfarçando-os no inconsciente. Então tem também todo esse tipo de comportamento. Em todo o comportamento humano existe uma lógica, isto é, uma maneira particular de raciocinar sobre sua verdade. Portanto, julgar, medir e sentenciar os outros, não se levando em conta suas realidades, mesmo sendo consideradas preconceituosas, neuróticas ou psicóticas, é não ter bom senso ou racionalidade, pois na vida somente é válido e possível o auto-julgamento. Então,
o que é verdadeiro, o que é válido realmente é o auto-julgamento. É você julgar as suas próprias atitudes, no sentido de se tornar uma criatura melhor. Não obstante, cada ser humano descobre suas próprias formas de encarar a vida, pois cada um tende a usar suas oportunidades vivenciadas para tornar-se tudo aquilo que o leva a ser um eu individualizado. Julgar uma ação é diferente de julgar a criatura. Posso julgar e considerar a prostituição moralmente errada, mas não posso e não devo julgar a pessoa prostituída. Se, no entanto, usarmos da empatia, colocando-nos no lugar do outro, sentindo e pensando com ele, em vez de pensar a respeito dele, teremos o comportamento ideal frente aos atos e atitudes das pessoas. Segundo Paulo de Tarso, é indesculpável o homem, quem quer que seja, que se arvora em ser juiz, porque julgando os outros, ele condena a si mesmo, pois praticará as mesmas coisas, atraindo-as para si com seu julgamento. O apóstolo dos gentios manifesta-se claramente, evidenciando nessa afirmativa que todo comportamento julgador estará, na realidade, estabelecendo não somente uma sentença ou um veredito, mas ao mesmo tempo um juízo, um valor, um peso e uma medida de como julgaremos a nós mesmos. Essencialmente, tudo aquilo que decretamos ou sentenciamos se tornará nossa real medida. Como iremos viver com nós mesmos e com os outros? O ser humano é um verdadeiro campo magnético, atraindo pessoas e situações às quais se sintonizam com seu mundo mental, ou mesmo antipatizam com sua maneira de ser. Desta forma, nossas afirmações prescreverão as águas por onde a embarcação da nossa vida deverá navegar. Constantemente, estamos escolhendo, avaliando e emitindo opiniões e, consequentemente, atraindo tudo aquilo que irradiamos. A psicologia diz que uma parte considerável desses pensamentos e experiências, os quais usamos para julgar e emitir pareceres, acontecem automaticamente, ou seja, através de mecanismos não perceptíveis. É quase inconsciente para o nosso mental o que estamos escolhendo ou opinando, pois, sem nos darmos conta, acreditamos que estamos usando o nosso arbítrio, mas na verdade estamos optando por um julgamento pré-determinado e estabelecido por arquivos que registram tudo que nos ensinaram a respeito do que deveríamos ou não deveríamos fazer, sobre tudo o que é certo ou errado. Poder-se-á dizer que um comportamento completamente livre para eleger um conceito eficaz somente quando as decisões não estão confinadas a padrões mentais rígidos e inflexíveis, não estão estruturadas em conceitos preconceituosos e não estão alicerçadas em ideias ou situações semelhantes que foram vivenciadas no passado. Nossos julgamentos serão sempre os motivos de nossa liberdade ou de nossa prisão, frente ao nosso processo de desenvolvimento e crescimento espiritual. Se as criaturas afirmarem idosos não têm direito ao amor, limitando o romance só para os jovens, elas estarão isolando-se a uma velhice de descontentamento, solidão afetiva, desprovida de vitalidade. Se pessoas declararem homossexualidade é abominável e ao longo do tempo confrontar com filhos, netos, parentes e amigos que poderão sentir algum impulso homossexual, suas medidas estarão estabelecidas pelo ódio e pela repugnância a esses mesmos entes queridos em questão. Se indivíduos decretam jovens não casam com idosos, estarão circunscrevendo as afinidades espirituais às faixas etárias e demarcando suas afetividades a padrões bem estreitos e apertados quanto aos seus relacionamentos. Se alguém subestima e ironiza o desajuste emocional dos outros, poderá, em breve tempo, deparar-se em sua própria existência com perplexidades emocionais ou dilemas mentais que o farão esconder-se, a fim de não ser ridicularizado e inferiorizado, como julgou os outros anteriormente. Se somos juízes da moral ideológica e sentimental, sentenciando veementemente o que consideramos como sendo erros alheios, estaremos nos cerceando ao isolamento intelectual, bem como ao afetivo, pela própria detenção que impusemos aos outros, por não deixarmos que eles se lançassem às novas ideias e novas simpatias. Não julgueis, a fim de que não sejais julgados, ou mesmo se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servi
tristes para com os outros. Quer dizer, alertamo-nos quanto a tudo aquilo que afirmamos julgando, pois no auditório da vida todos nós somos atores e escritores, e ao mesmo tempo ouvintes e espectadores de nossos próprios discursos, feitos e atitudes. Para sermos livres realmente e para nos mover em qualquer direção para evoluirmos e crescermos como seres eternos, é necessário concatenar e observar nossos pesos e medidas, a fim de que não venhamos a sofrer constrangimentos com as repreensões que lançamos à vida em forma de censuras e condenações diversas. Assim, pois, aqueles que pregam ser a terra a única morada do homem e que só nela e numa só existência lhe é permitido atingir o mais alto grau das felicidades que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam aqueles que os escutam. Capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, item 20. As estradas que nos levam à felicidade fazem parte de um método gradual de crescimento íntimo, cuja prática só pode ser exercitada pausadamente, pois a verdadeira fórmula da felicidade é a realização de um constante trabalho interior. Ser feliz não é uma questão de eventos, de estarmos sozinhos ou acompanhados pelos outros, mas sim de uma atitude comportamental frente à execução da tarefa que viemos desempenhar na Terra. Nosso objetivo principal é progredir espiritualmente e, ao mesmo tempo, tomar consciência de que as circunstâncias felizes ou infelizes de nossa vida são o resultado direto de atitudes distorcidas ou não, vivenciadas ao longo do nosso caminho. Não obstante, acreditamos que cabe unicamente a nós a responsabilidade pela felicidade dos outros, olvidando a nós mesmos e, como consequência, não administramos, não dirigimos e não conduzimos nossos próprios passos. Tomamos como julgo deveres que não são nossos e assumimos compromissos que pertencem ao livre-arbítrio dos outros. O nosso erro começa quando zelamos e protegemos as outras pessoas e não seguramos as rédeas de nossas decisões e de nossos caminhos. Construímos castelos no ar, sonhamos e sonhamos irrealidades, convertemos em mito a verdade e, por entre ilusões românticas, investimos toda a nossa felicidade em relacionamentos cheios de expectativas coloridas, condenando-nos sempre a decepções crônicas. Ninguém pode nos fazer felizes ou infelizes, somente nós mesmos é que regemos o nosso destino. Assim sendo, fracassos ou sucessos são subprodutos de nossas atitudes construtivas ou destrutivas. A destinação do ser humano é ser feliz, pois todos nós fomos criados para desfrutarmos da felicidade como efetivo patrimônio e direito natural. O ser psicológico está fadado a uma realização de plena alegria, mas por enquanto a completa satisfação é de poucos, ou seja, somente daqueles que já descobriram que não é necessário compreender como os outros percebem a vida, mas sim como nós mesmos a percebemos, conscientizando-nos de que cada um de nós tem uma maneira única de ser feliz. Para sentir as primeiras ondas do gosto de viver, basta aceitar que cada ser humano tem um ponto de vista que é válido, conforme sua idade espiritual. Para ser feliz, basta entender que a felicidade dos outros é também a nossa felicidade, porque todos somos filhos de Deus, estamos todos sob a proteção divina e formamos um único rebanho, e conforme as afirmações evangélicas, nenhuma ovelha se perderá. É sempre fácil demais culparmos um cônjuge, um amigo ou uma situação pela insatisfação da nossa alma, porque pensamos que se os outros se comportassem de acordo com nossos planos e objetivos, tudo seria invariavelmente perfeito. Esquecemos, porém, que o controle absoluto sobre as criaturas não nos é vantajoso e nem mesmo possível. A felicidade dispensa rótulos e nosso mundo será mais repleto de momentos agradáveis se olhássemos as pessoas sem limitações preconceituosas, se a nossa forma de pensar ocorresse de modo independente e se avaliássemos cada indivíduo como uma pessoa singular e distinta.
Nossa felicidade baseia-se numa adaptação satisfatória à nossa vida social, familiar, psíquica e espiritual, bem como numa capacidade de ajustamento nas diversas situações vivenciais. Felicidade não é simplesmente a realização de todos os nossos desejos, mas sim a noção de que podemos nos satisfazer com nossas reais possibilidades. Face a todas essas conjunturas e a outras tantas que não se fizeram objeto de nossas presentes reflexões, consideramos que o trabalho interior que produz felicidade não é simplesmente meta de uma curta etapa, mas um longo processo que levará muitas existências através da eternidade, nas muitas moradas na casa do Pai. Muito se pedirá a quem se tiver muito dado, e mais se fará prestar maiores contas àquelas a quem se tiver confiado mais coisas. Somos nós, pois, também cegos? Jesus lhes respondeu: se fosseis cegos, não teríeis pecados, mas agora dizeis que vedes, e é por isso que vosso pecado permanece em vós. Capítulo 18 de O Evangelho segundo o Espiritismo, item 10. Lucas afirmava que Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Em outras oportunidades, confirmou também que muito se pedirá àquele que muito recebeu. Quer dizer, o agravamento das faltas é proporcional ao conhecimento que se possui. Compreendemos dessa forma que somos todos nós protegidos pela nossa ignorância, pois somente seremos avaliados pela divina providência de conformidade com as possibilidades do saber e sentir, isto é, segundo a nossa maneira de ver a nós próprios e o mundo que nos rodeia. As leis espirituais que dirigem a vida são sábias e justas e adaptam-se particularmente a cada criatura, agindo em todos os seres diversificadamente, buscando levar em conta suas individualidades. O eminente psicólogo e pedagogo suíço Jean Piaget, responsável pela teoria de que o desenvolvimento da criança é que propicia seu aprendizado, dizia que as crianças são diferentes entre si e que cada uma tem seu jeito de crescer e de se realizar como indivíduos, e que todos nós poderíamos ajudá-las nesse crescimento, porém nunca impondo ao seu desenvolvimento formas generalizadas e semelhantes. Piaget ensinava que cada criança pensa e interpreta o mundo com seu peculiar pensamento e com suas possibilidades orgânicas e mentais quase sempre heterogêneas. Dessa forma, encontramos no mundo atual modernos métodos pedagógicos que seguem esse raciocínio, levando em consideração que o processo psicológico de aprendizagem é considerado para cada indivíduo um meio do qual ele mesmo é portador de como assimilar sua realidade de vida, recebendo de forma dissemelhante os estímulos, reelaborando-os e, ao mesmo tempo, decodificando-os, formando assim sua própria individualidade. Por outro lado, encontramos também na reencarnação a guarida desses métodos de ensino, pois ela se baseia na multiplicidade de experiências ocorridas com a alma pelos diversos avatares por onde o ser percorreu seus caminhos vivenciais, tornando cada um de nós pessoas únicas. Muito bem, Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Sorrisos e angústias. Quem observa o seu semblante jovial, quem admira o seu sorriso espontâneo, de forma alguma, perceberá as sombras da angústia que se agasalham nas paisagens das suas emoções. A maneira como expressa a alegria não deixa lugar para os conflitos que o asfixiam interiormente, fazendo-o sofrer quando a sós. A aura de bem-estar que o envolve demonstra que navega sobre águas claras, quando experimenta o mar revoltoso dos sentimentos íntimos. Muitos amigos invejam a sua existência tranquila e formosa, sem saberem das turbações que o sacodem e do desespero que às vezes pensa que não mais conseguirá ocultar. O caminho de todo lutador do bem é áspero e de acesso difícil em razão dos desafios que surgem em cada trecho da jornada. Gostaria de abrir o coração dorido, narrando as suas frustrações e anseios nobres. No entanto, todos lhe exigem atenção, tempo integral,
e expressão de felicidade. Para esse coração declaramos: você é forte e abnegado, mas é também humano. A terra não é um paraíso nem um presídio, mas um educandário, assinalado por experiências diversas, nas quais se lapidam as imperfeições e se aprimoram as tendências nobres. Se vivêssemos nos queixando, apresentando nossos erros, remorsos, arrependimentos e culpas, haveria mais sombra ainda dominando a existência. Não há necessidade do lamento constante e da vida arrastada, sem dúvida. Por outro lado, não precisamos carregar todo o peso sozinhos. Se estamos aqui numa escola, por que não aprender em toda situação? Dessa maneira, lembre-se: você é filho de Deus que o ama e o espera. Conte com Ele, avançando no roteiro que lhe aguarda à frente, sem culpas. Conte também com Jesus, o amigo sempre presente, e todos os seus dedicados missionários do invisível. Mantenha sintonia mental com eles diariamente. Estão na retaguarda, apoiando as suas iniciativas da seara do amor, contando com a mão de obra dedicada que você pode oferecer. Não deixe de manter diálogo com aqueles que o conhecem mais a fundo, com aqueles que abraçam tarefas similares no bem, com aqueles que partilham muitas vezes das mesmas angústias. A troca é fundamental. Primeiro, para que perceba que não é o único a sofrer, a afligir-se com essa ou aquela questão da existência terrestre. Segundo, porque às vezes as respostas estão próximas, mas não as enxergamos por causa das nossas limitações. É nesse contexto que entra o amor do próximo a nos iluminar. Vivemos entre sorrisos e angústias, claro e escuro, sombra e luz, exatamente como as mais belas telas dos mestres pintores. Assim, nos fazemos obras de arte. Assim vamos sendo aformoseados com o mesmo cuidado com o qual os virtuosos tratam suas criações. Hoje, estamos apoiados com segurança no cavalete do planeta Terra. A mão do artista que nunca nos abandona, ora está na tinta, ora na tela. O pincel que aplica as cores necessárias nunca descansa. E as tintas cada vez mais belas e diversas sempre surpreendem quem quer que contemple a obra magnífica. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, amigo de todas as horas, que mostrou-nos o amor incondicional, ensinando-nos também a segui-lo e praticar as suas máximas. Que o Evangelho, Senhor, para nós possa ser realmente o nosso caminho a percorrer, exemplificando não com palavras, mas com atitudes, com ações no bem, promovendo a paz entre os homens, como tu nos legaste há mais de 2000 anos. Que a sua paz possa nos envolver a todos, inclusive aos nossos irmãos que ainda pensam nas discórdias, nas guerras belicosas. O mundo precisa de paz, Senhor. Que a sua paz possa ser levada a todos os cantos do nosso imenso planeta. E assim seja, graças a Deus. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Obrigado, Pedrosa, por estarmos juntos no programa de hoje e estaremos juntos em outras oportunidades, assim Jesus nos permitindo. Obrigado a todos pela companhia, tenham todos uma boa noite, muita paz e que Jesus nos abençoe sempre. Boa noite para você, Adilson, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local, 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser.
A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que tem.